Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e pela sua inscrição. Pois bem, grandes naufrágios ocorreram perto da região ali do Titanic. Ou seja, o que ocorre nessa área? Vem comigo, vamos junto entender nesse histórico o que ocorre nessa área. Vamos lá. Então aí vocês estão vendo o navio, o Polar Price. Esse navio aí que levou justamente, transportou o submersível e sua tripulação até a área próximo ali do naufrágio do Titanic e responsável também por transportar ali o submersível Titan. Mas enfim, Titanic, Titan, outros naufrágios ocorreram perto ali da região de Terra Nova. Muitos se perguntam o que ocorre nessa área do Atlântico Norte, desde o enorme, o RMS Titanic, ao minúsculo submersível Titan, com grandes fatalidades que ocorreram nessa região, perto ali do Mar de Labrador e da ilha de Terra Nova. Então essa porção do Atlântico Norte é conhecida pelo grande número de naufrágios e notáveis fatalidades marinhas que ocorreram ao longo da história em suas perigosas águas. Infelizmente, continuam a ocorrer de forma periódica. Como o Triângulo das Bermudas, acredita-se que as águas perto de Terra Nova, Newfoundland, têm uma espécie de atração natural para desastres marítimos, mas essa parte inóspita do oceano tem uma longa história de fatalidades acumuladas, tá? Então, perigos contidos ali perto da ilha de Terra Nova, na costa atlântica canadense, está a ilha de Terra Nova, cujas águas circundantes carregam a força das correntes polares da Groenlândia, a chamada corrente do Labrador, que já foi citada aqui, ao norte do Atlântico, passa próximo de Terra Nova e segue para o sul ao longo da costa leste da Nova Escócia. As características meteorológicas e oceanográficas do local são especialmente adversas por longos períodos, tornando a navegação nestas águas muito difícil, muito perigosa, mesmo para os tripulantes mais experientes. As condições meteorológicas lá são realmente extremas. A faixa de temperatura do ar no inverno oscila de menos 1 grau e menos 30. E além disso, é muito frequente a formação de neblinas densas, mas extremamente densas nuvens de nevoeiro, com redução significativa da visibilidade nessas águas. Por vezes, ocorrendo fortes tempestades, acompanhadas de rajadas de vento que podem atingir velocidades superiores a 100 km por hora, com consequentes ondas fortes de 15 metros ou mais, que dependendo da época do ano, arrastam toneladas e toneladas de gelo flutuante. Não podemos nos esquecer, que já foi citado nesse canal aqui, que um dos maiores desprendimentos de gelo da Groenlândia foi justamente na época em que o Titanic, na época que ocorreu o seu naufrágio, tá? E que acabam sendo projéteis, perfeitamente falando aqui, para as embarcações. A corrente de água fria que atravessa a região sai da Groenlândia, passa pela costa do Canadá, o que torna a área difícil de navegar, até mesmo às vezes muito produtiva. Como se isso tudo não bastasse, a navegação complica-se ainda mais pelos grandes obstáculos de gelo. Às vezes,
relatos, né, de 4.000 icebergs procedentes da Groenlândia espalhados pelo mar ali, tá? Conhecidos, lembrados por todos, justamente por causa do Titanic. Essa região do mar é muito procurada, foi muito procurada há vários séculos por embarcações que vocês vão ver nesse exato momento, começando pelo baleeiro San Juan. Mas antes disso, tá, era procurada justamente por quem? Pesca à procura de bacalhau e linguado, especialmente, sobretudo, também elevada trafegabilidade, muito tráfego marinho ali, aumentando a probabilidade de acidentes nesta zona, um dos lugares mais difíceis do mundo para se trabalhar, devido a esses fatores que foram citados aqui, ou seja, fatores meteorológicos, climáticos, tá? Fatores bem adversos que levaram ao primeiro naufrágio que vocês podem ver aí, tá? Mas podem falar, mas tem um mergulhador ali. Sim, ele não ocorreu em águas profundas, tá? Então, o baleeiro San Juan, afundado na primavera de 1565, saiu do porto ali no norte da Península Ibérica, em direção à América do Norte, mas não chegou ao seu destino. A tragédia só foi conhecida em 1978, quando um grupo de arqueólogos canadenses encontrou itens à deriva no porto de Red Bay, no Canadá. Essa investigação tornou-se um dos marcos do mundo da arqueologia, trabalhando para recuperar integralmente a memória histórica desta embarcação, enquanto se planejava a construção de uma réplica do navio. Mais tarde, nós tivemos mais um registro do SS Ertic, tá? Vocês veem na imagem. Um navio a vapor de passageiros e colidiu com um cargueiro francês, o SS Vesta, durante uma forte neblina próximo da costa de Terra Nova. Mais de 300 pessoas morreram no acidente no ano de 1854. Um dos mais falados e mais conhecidos, o RMS Titanic, tá? O significado aí, tá, de RMS justamente, para quem não sabe, já foi citado aqui, Royal Mail Steamer, né? Navio correio a vapor, navio do Correio Real, né? Melhor dizendo, né? Navio do Correio Real a vapor. Então esses navios eram utilizados para transporte de correspondências do Correio Real Britânico. Lembrando que um transatlântico não é um navio não era um navio de cruzeiro, tá? Não era o que se tem hoje, era mais para deslocamento e migração. Esse eu não preciso falar muita coisa, né? Todos vocês conhecem. Na noite de 14, entre a noite de 14 e 15 de abril de 1912, né, o percurso entre Southampton e a chegada em Nova York, o impacto do transatlântico no grande bloco de gelo, tá? Detalhe que esse bloco de gelo se formou bem antes, né, extremamente bem antes de atingir ali a região onde estava passando o Titanic. Seguindo aqui, nós temos um outro, o Florizel, tá? Esse outro barco a vapor, navio de passageiros operando também entre a rota de Nova York e St. John's, Terra Nova, atingiu rochas perto de Cape Race durante uma tempestade em 18. Das 137 pessoas a bordo, 44 sobreviveram. Mais adiante, o Viking Ship, um barquinho a vapor, um navio norueguês a vapor, afundou em 1931, perto de Cap Bonavista, Terra Nova, depois de bater contra um recife. Felizmente, todos os passageiros e tripulantes foram resgatados. O SS Caribou, como vocês podem ver na imagem, um pouquinho maior, durante a Segunda Guerra Mundial, esta balsa de passageiros e cargas foi torpedeada por um submarino alemão no Estreito de Cabot, perto de
Port aux Basques, Terra Nova. Mais de 130 pessoas foram mortas, incluindo civis e membros das Forças Armadas. Mais tarde, o USS-27, um submarino, sim. Neste mesmo ano, 19 de junho de 42, um submarino da Marinha dos Estados Unidos afunda perto de Terra Nova. Foi atacado e torpedeado pelo navio de guerra alemão, o U-Boot U-85. Não teve sobreviventes. Mais tarde, o U-190. Um submarino alemão da Kriegsmarine, após a rendição da Alemanha na Segunda Guerra Mundial em 45, foi entregue às autoridades canadenses. Porém, em 20 de dezembro de 47, durante o exercício de naufrágio controlado, foi realmente afundado pela fragata HMCS Magog, lá na costa de Terra Nova, perto da ilha de Bell. Seguindo, esse eu não consegui a imagem, o Mehranik Tarasov, acho que é assim a pronúncia, é naufrágio de um cargueiro, ele era um cargueiro soviético, apenas 2 dias depois do ocorrido com o Ocean Ranger, tá? Esse tem a imagem, eu já vou demonstrar. Em 17 de fevereiro de 82, e na mesma área deixou 33 marinheiros mortos. Eram rajadas de mais de 130 km por hora, ondas de mais de 15 metros, impactaram as 4.262 toneladas que afundaram após uma inclinação de 45 graus devido a um deslocamento de água. O Ocean Ranger, agora na sua tela. Na realidade, em 82, 15 de fevereiro, os 84 trabalhadores dessa plataforma de petróleo, que operava a 320 quilômetros de Terra Nova, desapareceram após uma forte tempestade que afundou a instalação. Seguindo, eu não consegui as imagens desse, mas eu vou citar. O Izarra 1, o barco naufragou nas águas de Terra Nova em 24 de março de 92, a 644 quilômetros da costa. Nesta ocasião, não houve fatalidades a lamentar, mas os 23 marinheiros descreveram como navegar entre barreiras de gelo, neblina, chuva, até que ocorreu um grande vazamento e o navio começou a afundar e em 3 horas ficou completamente debaixo d'água. Continuando, o Arkai. Trata-se do navio que resgatou a tripulação do naufrágio Izarra 1. Sofreu um acidente semelhante no mesmo local, mas em 16 de fevereiro de 2003. Esse barco pesqueiro ficou à deriva a 500 km de Terra Nova, devido a uma avaria na máquina, quando as redes sobressalentes se enredaram nas hélices. Os 20 tripulantes foram salvos pela Marinha canadense. O Monte Galineiro, esse barco de pesca, também afundou. Agora sim a imagem na sua tela. Esse vocês devem estar se recordando. Em 15 de fevereiro do ano passado, a 450 quilômetros da costa de Terra Nova, no Canadá, 21 tripulantes morreram, apenas 3 sobreviveram. As equipes de resgate só conseguiram encontrar 9 corpos. Os dados indicam que o barco passou por uma grande tempestade, com ondas fortes, instabilidades no mar, temperatura de vários graus abaixo de zero, uma parada repentina dos motores, inclusive o motor principal do barco, durante uma manobra de virada da embarcação, foi a causa do acidente. E por último, aliás, o penúltimo, o Vila de Pitancho. Este barco de pesca afundou em 15 de fevereiro de 22. Eu pulei um aqui. O Monte Galineiro foi em 22 de fevereiro de 2009. Corrigindo aqui, vou voltar. Eu pulei aqui. Esse barco aqui foi em 22 de fevereiro de 2009, após registrar 2 explosões e um incêndio na sala das máquinas. Os 22 tripulantes puderam ser resgatados, graças ao fato de terem ativado os sistemas de alerta a tempo e terem saltado para os botes salva-vidas. As informações que eu citei são dessa embarcação,
o Vila de Pitancho. Tá? Esse barco fim de pesca, 15 de fevereiro de 22, 450 quilômetros da costa de Terra Nova, Canadá, 21 morreram, 3 sobreviveram, a equipe só conseguiu encontrar 9 corpos. Os dados indicam que o barco passou por tempestades, ondas, instabilidades e temperaturas extremamente negativas, com parada do motor principal. E por último, sim, o submersível Titan, né? 18 de junho de 2023, da empresa Ocean Gate, deixou a costa canadense rumo à expedição lá para ver as ruínas do Titanic. Perdeu contato, né, e sofreu essa implosão confirmada pela própria empresa, pelas equipes que estavam lá, né, com informações até do veículo operado remotamente, encontrando os destroços do Titã, mais ou menos a quase 500 metros de proximidade das ruínas do Titanic. Tá? E se você gostou desse conteúdo, gostou mesmo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também no Alerta do Tempo, o melhor canal aqui do YouTube, com previsões do tempo, alertas meteorológicos, muita informação, utilidade pública, com muita qualidade, veracidade, responsabilidade. Vocês só encontram no Alerta do Tempo, meu outro canal, e aqui no Ciência e Meio Ambiente, com muita curiosidade e informação top. Tá certo? Um forte abraço, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade depositada aqui a ambos os canais. Compartilhe, faça o canal crescer.